Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Santander, que entregou resultado recentemente. Então quero trazer um pouquinho do que mudou do segundo trimestre para o terceiro trimestre e até mesmo em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos lá? Antes disso, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, me acompanharem até o final do vídeo, gente, e deem uma olhadinha também nos links que a gente deixa aqui na descrição, porque a gente tem aí a nossa comunidade no Telegram, onde a gente manda as principais notícias, as principais atualizações, e aí vocês podem ficar ligados por lá também, ok? Nos sigam no Instagram, o endereço também tá tudo aqui na descrição para vocês. E aí, gente, vamos começar falando então sobre o Santander. Por quê? A gente viu que no segundo trimestre de 2020, muitos ficaram preocupados com os bancos, né? Porque aquela linha de PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, ficou muito grande, né? Então, no meio de uma pandemia, a capacidade financeira ela é questionada não somente das empresas, mas também da pessoa física. Então, aquela linha de PDD, os bancos acabaram estimando lá em cima, achando que, olha, eu tenho uma grande chance de levar calote desse lado aqui. E aí, beleza. Surgiram os incentivos, nós tivemos reabertura comercial, várias indústrias voltando, e aí, consequentemente, isso volta a trazer uma certa capacidade financeira para a PJ e também para a PF, né, pessoa física e pessoa jurídica, de maneira que o fluxo volte a se normalizar aos poucos. E a gente percebeu isso em algumas empresas, e o que a gente percebe agora também foi com o Santander. Quando a gente fala do Santander, o lucro dele foi de 3,8 bilhões de reais, o que foi 5,6% maior do que o mesmo período do ano anterior e mais de 88% maior em relação ao segundo trimestre de 2020. Como a gente viu, o primeiro tri desse ano afetou muito poucas empresas, o segundo tri foi onde a pandemia mandou a real mesmo, né, do que estava acontecendo com as empresas, indústrias, bancos e tudo mais, e no terceiro tri a gente já começa a ver uma recuperação um pouquinho mais forte, mas claro que ainda existe um grande receio, principalmente de uma possível segunda onda da Covid-19, né? Então, se isso acontece de novo, se a gente tem que fazer algum lockdown, como já tá acontecendo, por exemplo, na Europa, né? Lockdown parcial, ou enfim, a gente tem que voltar mais ou menos àquele cenário que a gente estava no segundo tri. Então, por isso que, eventualmente, a Bolsa também pode acabar respondendo negativamente, né? Porque ela fica de mau humor quando vê esse tipo de notícia. Mas, ainda assim, boas empresas seguem sendo boas empresas e conseguem, ainda assim, entregar resultados mesmo diante de uma crise. Então, o Santander foi uma delas. Tá? Quando a gente fala da despesa líquida com PDD, ela caiu mais de 55%. Eu acho que essa foi a linha que mais chamou a atenção, né, de quem estava fazendo análise do balanço, porque a gente viu que toda aquela linha de PDD que eles tinham estimado, então talvez não vai ser tudo aquilo, e aí ela começou a regredir novamente, ok? Quando a gente fala da carteira de crédito total, ela cresceu em 3,8%, ficando com 397 bilhões de reais. E o índice de inadimplência caiu tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Pessoa física ficou em 3%, pessoa jurídica em 0,9%. Beleza, gente, eu acho que esses foram os principais dados que a gente tinha para trazer do Santander em si. É claro que existe todo esse cenário, né, de bancos que a gente entende que são aí instituições financeiras que trazem uma certa perenidade para a carteira, apesar de eles terem apanhado bastante durante essa pandemia, né, e ainda estarem com um retorno negativo quando a gente fala da desvalorização. Para quem pensa no longo prazo, sabe que não adianta muito se descabelar por conta disso e que ainda assim eles podem ser uma boa fonte de renda passiva, porque mantém os seus dividendos constantes e também geralmente são dividendos que pagam mais de 5, 6, eventualmente até mais do que 7%. E para mostrar isso para vocês, eu quero compartilhar minha tela agora do Trademap com a lâmina de empresas para a gente ver como é que ficaram os principais indicadores de Santander. Bom, pessoal, aqui eu já estou na lâmina do Santander e a gente já começa a ver aí as principais informações e os principais indicadores para ele, né? Então a gente viu que só nesse mês já subiu mais de 15%. Porém, quando a gente olha esses indicadores de preço, por exemplo, preço, lucro e PVP, ainda assim são indicadores que estão relativamente baixos. Nós temos 7,9 vezes para preço-lucro e 1,16 vezes para o PVP. É claro que a gente olha sempre a média do setor também, mas quando a gente faz a comparação também com o resto da Bolsa de Valores, a gente entende que ainda o setor financeiro e principalmente os bancos continuam relativamente descontados, principalmente para quem está pensando para o longo prazo e em dividendos. Porque se a gente olhar aqui na tela também, nós temos aqui o dividend yield de Santander dos últimos 12 meses de 7,59%. E aí outros indicadores que eu gosto de olhar, como margem líquida e o ROI, a gente consegue ver
aqui em cima. Margem líquida de 23,27% e ROI de 14,68%. Não tivemos grandes mudanças do ano passado para cá e também do primeiro e segundo tri, mas a gente vê que tem aí uma pequena recuperação em relação a esses períodos, né? E aí, gente, outra coisa que é possível fazer é justamente o comparativo entre empresas que a gente consegue fazer aqui pelo Trademap. Então aqui, por exemplo, eu tenho Santander, ABC, Bradesco e Itaú. Eu consigo olhar todos os principais indicadores financeiros, como a questão de margem líquida, como a questão do ROI, para cada um deles e fazer todo esse comparativo. É claro que quando a gente olha, por exemplo, os bancos privados, aqui Santander, Bradesco e Itaú, que eu acho que são os principais, é um pouco semelhante, vamos dizer assim. Então, o que um acaba sofrendo, o outro acaba sofrendo também ali principalmente quando a gente fala do efeito da pandemia. O que mais acabou destoando deles foi justamente o Banco do Brasil, porque ele não teve um PDD tão alto assim, mas de qualquer maneira, eu ainda acho que os bancos eles seguem sendo como aquelas empresas, né, de um setor relativamente perene que conseguem entregar resultados bons, claro que não maravilhosos, mas ainda assim conseguem entregar resultados bons mesmo diante de uma crise. Outra coisa que eu acho legal a gente dar uma olhadinha aqui por último, porque eu quero mostrar para vocês, é justamente o KGR, que é o crescimento das empresas. Aqui a gente tem um KGR do lucro líquido, né, dos últimos 5 anos para Santander de 9,42%. E o que isso mostra pra gente? Santander não é aquela growth stock, né, aquela empresa de crescimento rápido que vai crescer mais de 12, 15, 20% ao ano, mas consegue manter sim um bom crescimento e constante, né? Então isso a gente consegue ver olhando a média dos últimos 5 anos. Eu sempre gosto de olhar o maior período possível. Enfim, gente, eu acho que esses eram os principais indicadores e múltiplos que eu queria trazer para vocês. Eu ainda acho sim que bancos, principalmente para quem pensa em dividendos, sempre terão um espacinho ali na nossa carteira, mas agora eu quero saber de vocês. Santander faz parte da carteira? Escreva aqui nos comentários e eu vejo vocês então no próximo vídeo.